Pode não ter sido na velocidade da locomotiva chinesa, mas é fato. A economia brasileira teve na última década o maior crescimento dos últimos 40 anos. E para fazer crescer o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país, num determinado período de tempo, as empresas investiram, aumentaram a produção e, claro, precisaram de mais trabalhadores. Entre 2001 e 2010, quase 18 milhões de empregos com carteira assinada foram criados. O que parecia um caminho para um círculo virtuoso deu de cara com barreiras que muitos não previram, como a crise no exterior. Outras escancaradas, como a precária infraestrutura brasileira. E uma que havia tempo estava escondida embaixo do tapete: a falta de mão de obra qualificada. Daquele trabalhador que tem as qualidades mínimas exigidas para cumprir a função para a qual ele está sendo contratado. Ao investigar a origem do problema, descobrimos que ela passa pelos bancos escolares. Eu conversei com dois grandes especialistas para entender o porquê da precariedade da educação brasileira. No Brasil formou-se um desencontro, um enorme desencontro entre a escola e o trabalho. Porque o trabalho se expandiu, as tecnologias evoluíram e a escola, de um modo geral, não conseguiu acompanhar. Ficou atrasada, está no descompasso, que é um descompasso que afeta muito o crescimento do país. A realidade principal aqui nesse campo é que no ensino brasileiro nós temos a maior deficiência, que é o professor. O professor é o problema mais grave, porque nós não temos aqui professores bem formados para a sociedade moderna, a sociedade do conhecimento, com raras exceções. E nós também não temos diretores, gestores de escola que também seguem as tendências e as demandas dessa sociedade. Então, nesse binômio entre professor e diretor é que reside, no meu entender, o grande problema do fracasso da educação brasileira. Nós vencemos a batalha da quantidade ao matricular todas as crianças na escola. Mas o mundo do trabalho não quer apenas canudo, apenas diploma. O mundo do trabalho quer pessoas que tenham bom senso, que tenham lógica de raciocínio, que saibam trabalhar em grupo, que saibam se comunicar, que saibam escrever, que entendem o que lê e que dominem o seu ofício. Mas não basta apenas dominar o ofício ou ter informações sobre o ofício. O mercado de trabalho é uma pessoa que seja realmente uma pessoa que saiba pensar. A escola de hoje, ela ensina, na melhor das hipóteses, a passar no exame. Não ensina a pensar. E aí, o trabalho moderno exige o pensamento. Nós vivemos numa sociedade do conhecimento, em que se demanda muito mais neurônio do que músculo. Quando você olha quem é que nós estamos trazendo para o mercado, nós temos o lado negativo da emergência, que são pessoas que vieram das escolas emergentes, vieram de cursos emergentes, que não prepararam estas pessoas para esta nova realidade. Nós estamos numa situação muito difícil, porque nós temos uma pequena taxa de desemprego, 6,7 hoje, representa mais ou menos 11 milhões de pessoas. Esses 11 milhões não têm lugar no mercado de trabalho de pleno emprego. Por que não tem lugar? Porque não estão preparados. E quando nós estamos trazendo para o mercado os que nós supostamente estamos imaginando que são preparados, eles não conseguem responder à síntese, ele não consegue fechar as respostas, ele não consegue satisfazer o cliente nas suas mínimas dimensões de demanda. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 90% dos novos empregos no Brasil com carteira assinada exigem pelo menos o ensino médio completo, o antigo colegial. Só que quase metade dos trabalhadores não completou nem o ensino fundamental, da primeira à oitava série. E 16% se enquadravam na condição de analfabetos funcionais, aqueles que, embora consigam ler, não são capazes de interpretar textos ou fazer as operações matemáticas mais simples. Nós temos problemas gravíssimos nos fundamentos. Fundamentos para nós são
as duas disciplinas que são pilares, que é português e matemática. As pessoas passam o seu ensino fundamental, passam o seu ensino médio corriqueiramente informadas sobre português e matemática. Isso os leva a chegar a uma realidade do mercado de trabalho completamente despreparados. E nós temos que lembrar que o que transforma este indivíduo que vem da escola num futuro empregado é a transformação do conhecimento que ele tem em sabedoria. O transformar o conhecimento em sabedoria é utilizá-lo de uma maneira prática. Então, você aprendeu as 4 operações. Aprendeu a somar, subtrair, multiplicar e dividir. Colocá-lo em maneira prática é fazer um troco rápido, é conseguir fazer uma porcentagem. E, quando não consegue fazer, aprender com seu erro para transformar aquele conhecimento em sabedoria. Então, eu tenho pessoas que, por terem uma formação superficial no conhecimento e exercerem pouco este conhecimento até transformá-lo em sabedoria, ficam totalmente despreparados. Então, é comum você encontrar um caixa que não sabe fazer conta, a não ser apertando o botão da máquina registradora. É comum você encontrar alguém num call center que não sabe responder a terceira pergunta e não consegue fazer a junção de 2 fatos que ele até previu na análise para conseguir obter uma síntese. Qualificar funcionário no local de trabalho foi a saída encontrada por 78% das grandes empresas. Este curso técnico em Cantagalo, no interior do Rio, é mantido por uma fábrica de cimento. Para as 26 vagas abertas, foram mais de 1.000 inscritos. Essa é uma multinacional da área da saúde que está no Brasil há quase 80 anos. Portanto, conhece bem a realidade brasileira e a deficiência do ensino. Depois de enfrentar muitas dificuldades para conseguir profissionais qualificados no mercado, que acompanha a evolução dos processos industriais, a empresa resolveu investir na própria universidade, a Universidade Corporativa. Ela elaborou cursos específicos para que os funcionários possam operar equipamentos sofisticados. As empresas têm um problema pela frente, porque a educação é um processo demorado e a empresa tem pressa, porque o mercado é de hoje, a competição é agora. O que as empresas têm feito? As empresas têm tomado iniciativas de completar aquilo que a escola não completou. Aí está a experiência da universidade corporativa, por exemplo. No nível médio, nós temos o Sistema S, que apresenta uma boa qualidade de ensino, tanto para a indústria quanto para o comércio. SESI, SENAI, SESC e SENAC, né? Mas, infelizmente, esse sistema ele é pequeno em relação às necessidades do país. Mas mantém qualidade. É bom que seja assim, porque nós precisamos de qualidade na educação brasileira. Quantidade nós já estamos resolvendo. O senhor é um headhunter, né? O senhor busca boas cabeças no mercado para colocá-las em empresas que estão precisando e o Brasil tem necessitado muito dessas boas cabeças, dado o crescimento da economia. Que dificuldades o senhor vem reparando para conseguir essas boas cabeças hoje no mercado? A maior dificuldade que eu vejo hoje é que nós tivemos uma desqualificação do ensino. Essa desqualificação veio da massa, que se decidiu ter... É uma estratégia que se usou no Brasil de massificar o curso universitário. Na hora em que nós massificamos o curso universitário, nós desmembramos os currículos e tornamos o curso universitário quase que um curso preparatório, não mais um curso de formação. Ao fazer isso, o que acontece? Nós acabamos exigindo hoje que a pessoa que termine um curso universitário e se sente completamente impotente para resolver os problemas sérios que aparecem no seu dia a dia, que ela tenha que fazer um curso de especialização.
o MEC chama os cursos de especialização dos MBAs. Os MBAs foram classificados como cursos de especialização em termos do seu tempo de duração. O que é, na verdade, esse MBA? É como se eu estivesse fazendo uma recuperação do curso universitário. Porque eu estou fazendo nos MBAs uma recuperação histórica do conhecimento que não foi dado no curso universitário. O que nós temos no Brasil é a profusão de escolas que quase que se comprometem com a mediocridade que os alunos, por sua vez, estão buscando também. Ou seja, existe um certo conluio entre faculdades de má qualidade e alunos que buscam diploma. Alguns porque não têm nem condições de fazer um ensino puxado naquele nível, porque já trazem deficiências anteriores. E outros porque não têm condições de ficar muito tempo numa faculdade, ser reprovado 2 ou 3 vezes, eles que querem é passar e conseguir o diploma. Esse conluio de pobreza entre a escola de má qualidade e o aluno que é imediatista, que busca um diploma, não sei bem para quê, porque a sociedade está ficando rigorosa, não basta diploma, é preciso conhecer. Esse conluio ainda está vingando no Brasil em muitas áreas, em muitas regiões. E eu tenho mais um problema nos cursos de especialização, que é a atitude que o aluno toma de sentar em classe de aula e, por estar pagando caro por um curso, ele querer ser ensinado, ao invés de ter a humilde atitude de querer aprender. Então eu tenho uma combinação de pessoas que estão hoje com uma demanda de conhecimento, vão procurar este conhecimento, acham que o conhecimento vem por exorcismo, né? Vem por uma capacidade que o professor teria de incutir na mente do aluno aquele conhecimento, e terminam frustrados. Trabalhador mal qualificado leva mais tempo para desempenhar as suas tarefas. A empresa gasta mais tempo e dinheiro para produzir. O produto fica mais caro e o Brasil vai ficando para trás na concorrência com outros países. A 6ª maior economia do mundo está na posição 52 do item produtividade. Detalhe, a lista tem 59 países. Quando se analisa somente a educação, caímos para o 54º lugar. A baixa produtividade do trabalho é um dos problemas mais sérios que nós temos. As mesmas empresas, às vezes, no exterior e aqui, elas conseguem ter melhor resultado nos países em que a educação tem mais qualidade. Enquanto que no Brasil, com raras exceções, elas não conseguem os mesmos resultados por deficiências educacionais dos trabalhadores. E também, é claro, existem elementos externos à empresa que conspiram contra a produtividade, como é o caso da burocracia, como é o caso da infraestrutura, como é o caso da tributação, etc., que, no final das contas, também estão relacionados, essas mazelas, com o problema educacional. Você tem uma outra equação muito perversa que é assim: tendo menos mão de obra qualificada, eu tenho uma tendência de aumentar os salários. Aumentando os salários, a equação de produtividade é afetada. Eu tenho um limite para aumentar esses salários. E esse limite é a nossa produtividade. Se você olhar os últimos levantamentos, o Brasil tem perdido produtividade por causa do aumento desmedido que houve nos nossos salários. É uma dicotomia que nós não conseguimos resolver. Eu preciso aumentar os salários para poder atrair os melhores talentos, mas estes salários não produzem um resultado que me torne competitivo. Então, o efeito perverso, ele está exatamente aí. Eu tenho pouca gente, acabo querendo remunerar melhor. Ao remunerar melhor, eu perco produtividade. Quem perde com isso é o país. Porque quando você vê diminuído o seu índice de produtividade, você começa a dar espaço para, ao invés de produzir, importar. Nós estamos
falando sobre qualidade de mão de obra ou falta de mão de obra qualificada e a gente passa mais tempo falando sobre educação. Por quê? A economia brasileira se modernizou nos últimos tempos. A agricultura ganhou produtividade, a indústria também ela avançou bastante, o setor de serviços, o setor financeiro. E essas tecnologias modernas, elas exigem também mais conhecimento, exigem domínio dos conhecimentos. Não basta ser adestrado, é preciso ser educado, porque essas tecnologias elas mudam muito depressa também. E o adestramento não permite a pessoa acompanhar a evolução da tecnologia. A educação, sim, a boa educação. Então, de repente, o Brasil ele foi se modernizando, não é, numa série de setores, exigindo mais e mais domínio do conhecimento e a escola não conseguiu acompanhar. Daí o hiato que nós temos, que é um hiato conspirador contra o desenvolvimento econômico. O senhor concorda que o crescimento brasileiro evidenciou o fosso da educação brasileira, e aí eu uso o termo educação de uma forma mais ampla? Eu acho muito feliz essa sua colocação de chamar o problema de um fosso, porque ele nos dá a impressão de um buraco sem fundo, né? E eu vejo que, apesar de todos os esforços que estão sendo feitos na área privada, e nós temos que olhar que as escolas privadas hoje melhoraram muito o seu ensino fundamental, o seu ensino médio. Nós temos na escola massificada, que é a nossa escola pública, uma deficiência enorme. E essa deficiência que está manifesta hoje pelos movimentos dos professores insatisfeitos, pelo movimento dos alunos insatisfeitos, dos pais de alunos que vão às escolas pela primeira vez unidos reclamar da falta de aula, da falta de boas condições. Quer dizer, nós estamos hoje num momento provavelmente inesquecível da economia do ponto de vista de crescimento, né? Mas talvez nós percamos a dimensão exata da utilização dos recursos humanos, porque estamos enfrentando esse fosso da educação. Como é que sai disso? É um investimento de longo prazo em educação. Se você conversar hoje com os principais empresários brasileiros, todos eles têm esta preocupação enorme de querer ajudar a educação pública a melhorar. Nós temos vários institutos, ONGs, que estão se estruturando com vários tipos de programas para poder fazer o papel do Estado. Eu acho que o Brasil tem que fazer alguma coisa como vários países asiáticos fizeram, em especial a Coreia, que estabeleceram um programa para 30 anos e acabaram cumprindo até antes desse período, dado o rigor que foi levado e a seriedade com que foi levado esse programa. A Coreia saiu da década de 50 destroçada por uma guerra civil que dividiu o território no meio e deixou 1 milhão de mortos e a população na miséria. 1 em cada 3 sul-coreanos era analfabeto. Como reconstruir o país? A saída foi a educação. Uma lei instituiu o curso básico como obrigatório e gratuito. Os recursos são concentrados nos primeiros 8 anos de escola. As famílias abraçaram a ideia. O estudo dos filhos é prioridade. Grande parte do orçamento delas vai para a compra de livros e cursos extracurriculares. Os coreanos tiveram uma filosofia e tiveram também um modelo operacional muito prático para garantir qualidade de educação. Saindo da guerra, destruídos pela guerra, sabiam que só pela educação eles podiam se redimir. Fixaram que em 30 anos todos os coreanos deveriam ter no mínimo 10 anos de boa escola, de boa qualidade de escola, aquela que ensina a pensar e a raciocinar bem. E como é que foi o como? O como? O como foi simples. O Estado se encarregou de treinar, formar e atualizar os professores e os gestores de escola e avaliar permanentemente o seu trabalho.
A iniciativa privada se encarregou de construir as escolas e manter as escolas o tempo todo, inclusive os laboratórios. Antes dos 30 anos atingiram a meta que pretendiam. Hoje, cerca de 98% dos sul-coreanos são alfabetizados. Bons alunos ganham bolsas de estudo e o governo incentiva pesquisas modelo em educação. Hoje, a Coreia do Sul também é referência na economia. O PIB de US$ 1,5 trilhão cresceu mais de 3,5% ano passado. O país forma cientistas e exporta a vanguarda da tecnologia. Eu acho que não é preciso imitar, mas nós podemos fazer um programa que tenha praticidade, que tenha pragmatismo. Por exemplo, a questão da avaliação de todos os que participam do processo educacional é fundamental. Precisamos exigir isso aqui. O Brasil tem uma ojeriza de avaliar. O Brasil, infelizmente, quando chega no campo da educação, é quase que proibido de avaliar. Alguns estados, como o caso de São Paulo, que lançaram programas de avaliação de professores, foram fortemente combatidos por entidades sindicais que não querem ver a avaliação, querem ver toda a nivelação por baixo. Quando você nivela o diretor por baixo e o professor por baixo, o aluno será nivelado por baixo. Mas não se resume a isso aqui, é preciso atrelar a remuneração ao resultado alcançado, a avaliação do concreto, do objetivo, com indicadores pragmáticos, precisos. Aí sim, vamos realmente remunerar e gratificar aqueles que apresentam os melhores resultados. Por quê? Porque educação só faz diferença quando ela tem boa qualidade. Quando ela não tem boa qualidade, ela não faz diferença nenhuma. Um aluno com um canudo que saiu de uma escola de má qualidade, ele é igual a um outro que nem passou por essa escola para fins do mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho é sensível e vai atrás da qualidade. Nós temos as condições de ser, talvez, a sexta economia com melhor competitividade, com melhor produtividade e realmente ter condições de dar uma qualidade de vida melhor do que nós damos no povo brasileiro em geral hoje, quando se olha para a saúde, quando se olha para a previdência, quando se olha para a segurança. Tem muita coisa no lado social que está para ser construído. Nós não podemos olhar apenas o PIB em si, nós temos que olhar aquilo que o PIB está determinando na vida das pessoas. E a qualidade de vida do brasileiro ainda está muito aquém de um país que é a sexta posição do mundo. Não tem ilusões, não será do dia para a noite, mas nós não podemos ficar na marcha que nós estamos atualmente.